Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje o que nos traz aqui é notícia do último final de semana, manchete do dia, domingo 7 de junho. Papa afirma que o mundo vive um clima de terceira guerra. Francisco critica conflitos e quem fomenta a especulação de venda de armas. Eu grifei aqui, quem fomenta a especulação de venda de armas, porque me parece ser o foco dessa nossa análise. A notícia continua. Os inúmeros conflitos armados espalhados pelo planeta representam a Terceira Guerra Mundial. O alerta foi feito ontem pelo Papa Francisco durante uma visita à cidade de Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, onde ocorreu um grande massacre em 1994. Em sua homilia, Francisco ressaltou que o clima de guerra vivido pela humanidade é criado e fomentado pelos que especulam com a venda de armas. Vivemos numerosos conflitos armados. É um tipo de terceira guerra mundial combatida em pedaços. Pois bem, essa notícia que vem lá da Bósnia, em razão da declaração do Papa, me parece que não é tão distante para nós. Porque eu, por exemplo, eu e todos nós que moramos na Praça Seca, em Jacarepaguá, estamos acostumados a perceber o clima de guerra. Estamos, na verdade, em meio de uma guerra entre traficantes. E motivado por essas duas situações, então eu resolvi procurar explicações para essa questão das guerras entre os homens, notadamente nos campos da antropologia, da sociologia, da biologia, da história e da filosofia. Por que os homens fazem guerra? Então, existem algumas teorias, eu trouxe alguma para a gente analisar aqui. Primeiro, teoria que diz que a guerra entre os homens começou pelo acesso às mulheres. Quer dizer, os grupos se organizavam para que tivessem acesso para capturar mulheres, para se satisfazer do ponto de vista sexual, e esses grupos, portanto, brigavam com outros grupos que tinham a mesma finalidade. Eu acho que nós já ultrapassamos esse mecanismo, esse processo de obtenção da satisfação sexual. Não justifica, portanto, a nossa guerra urbana, tanto nas favelas quanto no asfalto. Segunda teoria, o medo dos predadores. Muito bem, um grupo de seres humanos com medo dos predadores se organizava, conseguia armas e esse grupo conseguia se livrar, teoricamente, dos predadores. Com isso, evidentemente, faziam rituais de vitória, e certamente transgrediam, passavam dos limites, que era somente atender à satisfação de vencer os seus predadores, mas também acabavam de ter conflito entre eles, para capturar mais armas e ficarem mais fortes quanto esses predadores. Me parece que essa etapa também o ser humano já ultrapassou no século XXI, há muito tempo. Depois, a terceira teoria, a teoria de Malthus, que é aquela teoria que todos conhecem, em que a população cresce, do ponto de vista humano, demais, geometricamente, enquanto o alimento não cresce na mesma proporção, cresceria, portanto, aritmeticamente. Nós já sabemos que essa teoria não é aceita no momento. Outra teoria interessante é a teoria do pensamento de grupo. Alguns acham que, por exemplo, na guerra no Iraque, isso justifica. Que é pensamento de grupo. Aqueles que têm afinidade formam grupos, por exemplo, grupos étnicos, grupos religiosos, que combatem outros grupos. Me parece que no mundo nós ainda encontramos esse tipo de conflito, por essa razão, mas não é, no Brasil, uma prática. Graças a Deus nós não temos aqui no Brasil, do ponto de vista étnico, religioso, nenhum conflito a ponto de trazer a explicação para essas guerras. Quando a gente vai historicamente procurar a explicação, a gente vê que em 2525 a.C., na Suméria, território onde é o Iraque, havia realmente já
combates entre humanos, mas o motivo era, normalmente, por domínio econômico, territorial e político. Me parece também que no Brasil isso não se percebe. E vejam mais, estudo revela que em 162 países, olha só, nos dias de hoje, 162 países, apenas 11 não estão em guerra. Hoje, 162 países. O estudo foi realizado pelo IEP, Instituto para Economia e Paz. Assim como a Suíça, o Japão e o Chile, o Brasil não está, segundo esse instituto, envolvido em nenhum tipo de conflito. Entretanto, quando observamos outros indicadores como a criminalidade, a população carcerária e a facilidade de acesso às armas, o Brasil cai muito na colocação geral. Nesse ranking de paz global, ficamos em 91º lugar, vejam só, hein? Mesmo não tendo esse conflito que nós citamos, não estando neles. Na metade de baixo da lista, cujos extremos estão a Islândia, em primeiro lugar, e a Síria, em 162º lugar. Reescrevemos, então, um pequeno trecho sobre a nossa guerra. Vivemos no Rio de Janeiro e em outras grandes metrópoles brasileiras a nossa guerra que tem origem no tráfico de drogas e no tráfico de armas. Não há disputa religiosa aqui no Brasil, étnica, nem geográfica. É a disputa pela venda de drogas que nutre esses nossos conflitos urbanos em favelas e nas comunidades do asfalto. A passividade do poder público no que diz respeito às políticas preventivas de segurança pública, assim como o frágil, desorganizado e incompetente combate a esse tipo de tráfico, fomentam a guerra entre as diversas facções que exploram a venda ilícita. E muitas vidas inocentes se perdem nesse estúpido e, por vezes, corrupto cenário. A indústria bélica, aí nós voltamos à fala do Papa Francisco. A indústria bélica é muito sofisticada e festeja, no Brasil, o crescimento dessas facções criminosas, porque, desta forma, tem como vender suas armas e sua tecnologia de guerra, aumentando seus ganhos financeiros. Concluímos que o Papa Francisco proferiu uma verdade indiscutível. Os grandes beneficiários dessas guerras pelo mundo afora são os que fomentam a especulação da venda de armas, e eles são os grandes vencedores. Nós ainda temos a citar que a Praça Seca, onde moramos, não tem o privilégio de ser palco dessa luta urbana inexplicável, pelo menos para quem quer viver em paz, mas que tem suas razões, como eu disse, no interesse bélico de jogar as armas num país em que não tem outra explicação a não ser esse interesse em desembocar no Brasil as armas produzidas por esses que são os patronos dessa indústria. Vejam só, moradores vivem clima de terror no complexo do Chapadão. É aqui. Eles são obrigados até a andar com comprovante de residência para não terem carro roubado na região. O toque de recolher, barricadas e a convivência diária com bandidos armados de fuzil já não são o que mais assusta os moradores do Chapadão. Atualmente, moradores seguem regras mais rígidas estabelecidas pelo tráfico de drogas. Aterrorizados pela intensificação da guerra, pelo controle das bocas de fumo e roubo de carga e veículos na região mais violenta do Rio, os mais de 220 mil moradores do Chapadão têm suas rotinas alteradas a cada dia. Uma das normas mais recentes é a obrigação de andar com comprovante de residência para terem livre acesso ao trânsito de carro. Quem não tem, pode ter seu veículo roubado. O complexo abrange 24 favelas, da Pavuna, Ricardo Albuquerque, Irajá, Costa Barros, Barros Filho, Anchieta e Guadalupe. Vejam só, senhores, não há dúvida nenhuma que para a gente terminar com esse quadro é preciso que as autoridades encontrem soluções para reduzir essas guerras no Rio de Janeiro. Guerras que, como nós analisamos, do ponto de vista histórico, geográfico,
étnico não tem razão de ser. Apenas uma guerra que é alimentada para atender aos interesses das indústrias bélicas. Portanto, a receita está dada. Basta que as autoridades públicas nossas tenham vontade política para resolver. Muito obrigado.